Como anteriormente agendado, essa coletiva de imprensa para tratar sobre a questão da deputada federal Carla Zambelli e a decisão da Suprema Corte da Justiça da Itália, de vários outros parlamentares, de vários países europeus, de países norte-americanos, do país norte-americano nos Estados Unidos, bem como da ação ilegal que aconteceu também com também o deputado federal Eduardo Bolsonaro. E, posteriormente, ficaremos à disposição, como sempre, da imprensa brasileira para qualquer esclarecimento. Esse impeachment, pessoal, por que protocolamos esse impeachment contra o ministro Moraes? A decisão da Justiça da Itália, que é comparado à Suprema Corte brasileira, foi muito clara, categórica, no que estamos falando aqui de forma exaustiva a todos os senhores e as senhoras. Eu, como líder da oposição, tenho a obrigação de lutar pelo estabelecimento do Estado de Direito e a democracia de fato do Brasil. Hoje temos o artigo 220 sendo rasgado no que diz respeito à liberdade de imprensa. Hoje temos o artigo 5º sendo rasgado, o artigo 48, 49, 53, 55, 84, 129 no que diz respeito ao Ministério Público. São vários artigos da nossa Carta Magna sendo rasgados dioturnamente pela Suprema Corte brasileira. Falamos, chega a derreter o microfone desde 2023, quando assumimos o mandato de deputado federal dessa legislatura, e aos parlamentares que estão aqui em apoio, o deputado Farru, lá do estado do Paraná, o deputado Caveira, lá do estado do Pará, a deputada Júlia Zanata, do estado de Santa Catarina. Infelizmente é uma semana esvaziada, mas a nossa obrigação está aqui defendendo a todo o povo brasileiro, independentemente de qualquer circunstância. E a Justiça da Itália escancarou o que estamos alegando, o que estamos falando todos os dias aqui. Que o ministro Moraes é parcial, é vítima, é violador de direitos humanos, é violador do devido processo legal. Está claro o que está acontecendo no Brasil. Por isso que eu peço a atenção da imprensa, independentemente se uma parte da imprensa gosta mais de Lula, gosta mais da direita, não importa. A imprensa é fundamental nesse momento difícil da nação brasileira, porque o que está acontecendo hoje com um pode acontecer com outro. Quem não lembra do caso do Decídio do Amaral, que era líder do PT, senador da República de mandato? Ele foi preso de forma ilegal e inconstitucional. Eu líder da oposição, um aspecto político diferente, mas eu assumo isso aqui, como eu falei lá atrás, em 2015. Então, o que vem de um lado vem para o outro. Existem regras em um Estado democrático de direito. Não cabe a mim questioná-los, cabe a mim cumpri-los. E quem não cumprir está fora da lei. Então o ministro Moraes é fora da lei. Por isso que estamos apresentando mais esse processo de impeachment contra ele. Aí vocês me perguntam, mas deputado, o que há de novo? Já apresentaram vários. Iremos apresentar 1 milhão de processos de impeachment se for necessário. Como liderança da oposição, representamos mais de 100 parlamentares e, obviamente, um espectro político de uma parte da nação brasileira. Eu tenho a obrigação de lutar pela liberdade do povo. Eu tenho a obrigação de lutar pela democracia. E a minha função é essa. Protocolaremos 1 milhão de processos de impeachment se for necessário. Mas eu não posso ser omisso. Eu não posso ser prevaricador como esse Congresso está sendo. O Congresso hoje funciona com as portas abertas, mas ele está fechado pelo STF. O Congresso hoje não tem autonomia de nada. A Constituição deu poderes ao Congresso Nacional, sobretudo no que diz respeito ao artigo 48 e 49, e foi esvaziado pelo STF, com o judicialismo de colisão do atual presidente da República. Vou passar agora para a deputada Júlia Zanata falar sobre o caso do deputado Eduardo Bolsonaro e, posteriormente, aos parlamentares que nos acompanham. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Quero agradecer a presença dos veículos de comunicação aqui presentes. E estou aqui para me solidarizar com o deputado Eduardo Bolsonaro, também com a Carla Zambelli, que a gente pode lembrar que semana passada, mais uma vez, o Brasil passou vergonha internacional. A decisão da Corte Italiana mostrou que o Brasil virou uma zona jurídica. Não foi o que a Corte falou, não exatamente com essas palavras, mas com outras palavras, foi o que a Corte Italiana mostrou ao mundo, de que nós temos um cidadão que se apossou da Constituição para dizer que defende a democracia,
quando, na verdade, rasga a nossa Constituição e elimina qualquer possibilidade de a gente ter qualquer tipo de coerência no nosso ordenamento jurídico. Eduardo Bolsonaro, ele foi condenado por uma turma do STF por coação no curso do processo. Coação exige, no mínimo, ameaça, violência, enfim, e não teve nada disso. Por anos, a esquerda foi a organismos internacionais fazer denúncias, e inclusive durante o governo Bolsonaro. E ninguém foi tratado assim, como coação. A gente sabe que existe uma intenção de pegar toda a família Bolsonaro, todos os apoiadores, tanto que é que o presidente Bolsonaro está preso, e para isso foi preciso prender muito inocente. Clezão, que morreu na cadeia, Dona Dirce, que está presa até hoje, uma senhora lá de 50 e poucos anos, que está presa até hoje, lá em Tuporanga, Santa Catarina. A Darisa, que foi presa sem nunca ter pisado aqui em Brasília, aqui onde fica a Câmara dos Deputados, o Senado. Muitos inocentes foram presos para a gente chegar onde a gente chegou hoje. O Brasil precisa reequilibrar a força dos poderes. Cada poder é importante, mas existe um juiz, Alexandre de Moraes, que configura hoje como vítima, como acusador, como promotor, fazendo todos os papéis. Não é possível que, por causa de diferenças políticas, as pessoas passem a concordar que isso é normal. Porque ontem foi a Zambelli, hoje foi o Eduardo Bolsonaro, mas amanhã pode ser qualquer um de nós. E nós precisamos enfrentar essa questão de uma vez por todas, para reequilibrar as forças democráticas no Brasil, para que o Brasil possa avançar em temas importantes. Da maneira que está, com a bagunça que está, nós não vamos conseguir ver o Brasil prosperar. É isso que eu tenho para dizer para vocês, apenas mais um absurdo, dentre tantos absurdos que nós temos visto durante esses 4 anos de alinhamento do governo Lula com algumas forças do Supremo Tribunal Federal. Obrigada. Mais um pedido de impeachment do ditador da toga, Alexandre de Moraes. Qual é a novidade disso aqui? Olha, para mim, não passa de mais um papel inócuo, que de nada vai servir se caso nós não enfrentarmos quem é um dos maiores cânceres do Brasil. O sabotador da República, Davi Alcolumbre, que samba e debocha na cara do povo brasileiro. Pedidos de impeachment iguais a esse aqui, deve ter centenas dos violadores de direitos humanos, daqueles que deveriam proteger a Constituição Federal, que na verdade hoje, Sargento Faú, defecam na Constituição, rasgam. A Constituição hoje está igual à lua, só o buraco. Que vergonha, Davi Alcolumbre! O trabalho está sendo feito, mas nós sabemos o que tem nas vísceras, no porão do Senado Federal. Se a CPMI do Banco Master não está sendo instaurada, qual é o motivo, Davi Alcolumbre? O senhor está protegendo quem? Ou, se não é a si mesmo, escândalos de corrupção no Brasil, após o descondenado e ex-presidiário Lula assumir, voltaram com toda a força. E o povo não aguenta mais, a economia já está destruída. Nós estamos à beira de um precipício. O vilipendiador da Constituição Federal, perseguidor maior do STF, não cansa de bizarrice. Hoje mesmo, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, fez um comentário a respeito das decisões do STF. Parabenizando? Não.
crucificando essas aberrações, decisões tarantológicas que vêm prejudicando patriotas, senhoras com Bíblia, alguém que usa um batom. Até quando nós vamos aguentar isso aí? Quem será o próximo? Carla Zambelli, graças a Deus, foi liberta por outra justiça, não a justiça perseguidora do Brasil. Agora, um dos nossos ícones da direita do Brasil, Eduardo Bolsonaro, exilado nos Estados Unidos, não é foragido, com os mesmos problemas, com o mesmo perseguidor, com o mesmo tirano, ditador da toga, Alexandre de Moraes. Davi Alcolumbre, seu covarde, tire esse bundão imenso seu da cadeira, faça seu trabalho, seu canalha. O Brasil não aguenta mais tanta covardia. Doe em quem doer, entregue os seus comparsas, esses safados que estão fazendo parte dessa roubalheira do Banco Master, que seja deputado federal, que seja senador, que seja qualquer um, roubou o dinheiro do povo, tem que ir para a cadeia. E nós precisamos muito dar mais uma resposta do Brasil. Pena de morte já. Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro eu quero falar sobre o novo pedido de impeachment. Não vai dar nada. Não sei. Nós estamos fazendo a nossa parte como oposição a esse desgoverno, enfrentando os desmandos do STF. Agora eu quero falar sobre Eduardo Bolsonaro. No dia do julgamento de Eduardo Bolsonaro, pela manhã, ou seja, antes do julgamento, o deputado Lindenberg Farias, o Lindinho, conhecido pela alcunha de Lindinho, postou as seguintes palavras: Eduardo Bolsonaro será julgado, condenado, preso. Eu comentei, julgado, a mesma farsa que condenou seu pai, Jair Bolsonaro. Condenado, sim, porque são parciais e canalhas. Preso, opa, aí tem que combinar com Donald Trump. Vai lá, Xandão, você não é o bichão? Vai lá buscar o Eduardo. Forciou! Valeu. Rapidamente, para abrir para as perguntas, lembrar a todos vocês que não são casos isolados. Teve o caso do delegado Ramagem, que a Câmara votou com 315 votos para sustar a ação penal. O STF rasgou, jogou no lixo no outro dia, onde a Constituição não dá poderes depois que a Câmara teve aquela decisão, com base na Constituição, artigo 53, para que o STF, que as suas decisões estão elencadas no artigo 102, pudesse desfazer aquela decisão da Câmara de Deputados. Tivemos o caso de Deltan Dallagnol. Eu não estou preocupado com o que ele pensa, se ele é de A, se é de B, mas ele foi cassado de forma ilegal, inconstitucional, arrepio da lei. A legislação é clara com relação à ficha limpa. Ele não estava respondendo o processo quando foi afastado. É uma vergonha o que aconteceu. Tivemos o caso de Daniel Silveira. Independentemente do que ele falou, se eu concordo ou se eu discordo, foi de forma ilegal e inconstitucional. Inclusive teve um indulto através do artigo 84 da nossa Constituição, de respeitado pela Suprema Corte, quando nenhum até hoje foi de respeitado. Tivemos vários parlamentares cassados, e agora o último, condenado, o deputado Eduardo Bolsonaro, dessa farsa da Suprema Corte, que envergonha o Poder Judiciário brasileiro. Não sou eu que estou dizendo isso como líder da oposição, é a Justiça da Itália, é a Justiça norte-americana, é a Justiça da Espanha, é a Justiça da Polônia, é a Justiça da Argentina. Várias democracias mundo afora estão falando que estamos aqui se esgoelando de tanto falar. Mas tenho certeza absoluta que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. A gente fala lá na Paraíba. Quem diria que o Senado Federal iria rejeitar o senhor Bessias, o office boy de Dilma Rousseff, e rejeitou depois de 132 anos. Então esse processo de impeachment não é mais um,
É mais um crime cometido pelo ministro Moraes. Estamos notificando o Senado Federal para tomar as devidas providências, como determina a Lei 10.079 de 1950, combinado com o artigo 52 da Carta Magna, que dá plenos poderes ao Senado Federal afastar ministros que cometem crime e abuso de autoridade, como é o caso do ditador da toga, o senhor ministro Alexandre de Moraes. Uma pergunta? Só... Deixa só que ele pediu para falar também. Eu só queria acrescentar um fato, porque a imprensa noticiou de forma deturpada um projeto do qual eu sou autor e uma solicitação à mesa para permitir, em casos excepcionais, a exercício do mandato remoto. E a gente sabe que a mesa da Câmara dos Deputados foi pressionada a cassar o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro por falta. A imprensa até me acusou na época que eu teria feito esse projeto para beneficiar o Eduardo. Esse projeto antecede ao fato do Eduardo. Mas os fatos, temos aqui 3 agentes da polícia que sabem que é investigação. Gente, nós vamos para 10 semanas de trabalho remoto aqui na casa. Qual seria o problema do deputado Eduardo Bolsonaro estar perfeitamente exercendo seu mandato onde ele estava? O que mostra mais uma vez que o Supremo Tribunal Federal usou do poder que tem para coagir a mesa da Câmara dos Deputados e sem razoabilidade nenhuma. Volto a dizer, vocês têm que atentar para isso. Nós vamos para 10 semanas de trabalho remoto. Vai entrar o recesso, depois do recesso, é praticamente de julho para agosto, são as convenções partidárias, vai ser tudo remoto, nós vamos caminhar perfeitamente aí, para se tiver presencial aqui na casa da Cabo Gilberto, somente após o primeiro turno das eleições. Portanto, mostra que o deputado Eduardo Bolsonaro foi afastado das suas funções, de qual legitimamente foi eleito pelos paulistas, meramente por um capricho e por um zelo desse que agora, não satisfeito, o continua perseguindo. Isso é uma aspas que eu abro nessa reflexão para você ver a gravidade e o sangue no olho da perseguição que o Alexandre de Moraes tem, algum trauma só pode ser contra a família Bolsonaro e o deputado Bolsonaro, que legitimamente faz suas manifestações, suas posições, legitimamente usa da relação diplomática que tem para construir pontes, mas infelizmente o STF insiste em persegui-lo. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!